bom? Estamos em mais um vídeo do canal aqui e hoje eu estarei falando sobre 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e o filho pródigo. Nos dias de hoje há muitas pessoas que se encontram desarraigadas, vou dizer assim, longe de Deus, longe de congregações cristãs, e muitas vezes se pergunta, fala assim, puxa, ninguém vem atrás de mim, ninguém se importa comigo, o pastor não vem me procurar. Mas eu digo que o grande problema dessa grande parte de pessoas é que elas não sabem quem são. Muitos hoje que estão afastados de Deus ou de congregações cristãs costumam dizer que são as ovelhas perdidas que o pastor ou alguém não foi buscar. Mas Jesus ele explica sobre isso lá em Lucas capítulo 15 e ele conta 3 parábolas, as quais eu disse aqui. Então as pessoas precisam compreender quem são, porque há uma diferença entre certas pessoas que estão longe do rebanho de Deus, vou falar assim, longe da congregação, longe dos irmãos, longe de viver uma vida como igreja, como igreja e também com Deus. Lucas capítulo 15, versículo 4, Jesus ele começa a dizer a sua parábola em relação às ovelhas, Ele diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Então eu só vou me ater aí, você bem rápido nas leituras para que não fique longo, mas eu quero explicar. Essa primeira coisa que Jesus fala da ovelha perdida não é você que um dia frequentou a congregação cristã, que um dia frequentou a igreja e hoje está aí vivendo a sua vida longe de uma congregação cristã, longe de Deus, longe dos irmãos em Cristo. Não é você. Essa ovelha perdida que Jesus ele diz aqui, ele fala lá em João capítulo 10 também, ele fala em João 17, que a ovelha perdida é o mundo. As pessoas que estão no mundo são as ovelhas perdidas. Jesus fala, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e me convém também resgatá-las. Os próprios apóstolos disseminam esse conhecimento quando fala assim, o próprio Isaías, o profeta Isaías fala que nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essas são as ovelhas perdidas. Não é o crente que frequentou a igreja e está desviado, como as pessoas costumam dizer. É aqueles ainda que não conhecem ao Senhor Jesus, é aqueles que ainda não tiveram encontro com o pastor, o sumo pastor Jesus Cristo. Há uma outra palavra, uma parábola que ele conta sobre as 10 dracmas, E ele diz no versículo 8: ou qual mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Então essa dracma perdida eu costumo relacioná-la com o crente que esteve um dia na igreja, porque a Bíblia está falando de uma moeda, e no sentido figurado, algo que tem valor, algo que estava ali e tinha um valor extremo. A igreja, nós precisamos entender que Jesus ele orou em João 17, ele orou em outras passagens, pedindo para que nós fôssemos um, assim como ele, o Pai e o Espírito são um só. Ele fala, Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que eu esteja neles e o Senhor esteja em nós e vice-versa. Então você vê que as 10 dracmas, elas só teriam valor realmente se tivessem as 10, 9 não dá. Entendeu? É como você ir no mercado ou pagar uma passagem de ônibus, a qual você tem R$ 2,99. Se você não tiver ali o R$3, você não vai passar. Infelizmente é assim. Então, a dracma perdida é aquela pessoa que um dia esteve na igreja, que teve o seu valor, que unido junto à igreja tinha um valor, como diz Efésios capítulo 4, mas por algum motivo se perdeu no meio dessa caminhada, caiu, tropeçou, acabou errando e acabou se afundando nas coisas dessa vida, como diz a palavra de Deus. Esses carecem de serem procurados, esses carecem de um cuidado. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa, quando se encontra perdido, ele está precisando de ajuda. Essa pessoa clama por ajuda. Se você entender o que Jesus ele fala, no sentido agora de uma ovelha, ele diz que quando uma ovelha ela se perde, se você observar na natureza, é assim, uma ovelha se perde do rebanho, ela vai ficar berrando para que o seu pastor possa ouvi-la e achá-la. Então o seu pastor fala a voz e ela vai se orientando pela voz. É o que Jesus diz lá em João capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Então a dracma perdida, ela carece de alguém que busque, mas esse alguém que busca, que vai exortar, que vai corrigir, que vai estender as mãos, vai ser uma pessoa que vai levantar as mãos também, pronta a receber a ajuda. Agora, para você compreender a última parábola, ela fala de uma certa classe de pessoas, que eu digo que a maioria de pessoas que estão longe de congregação, longe de um convívio com os irmãos, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele é diferente dessas duas condições. Ele é diferente da ovelha perdida que não conheceu a Jesus, que anda desgarrado pelas coisas do mundo, e é diferente da dracma perdida, que um dia teve o seu valor, que um dia estava ali na casa servindo, tendo um valor, e agora não tem mais, está perdido, caiu, tropeçou. O filho pródigo, a Bíblia nos conta aqui no versículo 11, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou-os para os seus campos a apacentar porcos. Para quem não sabe, era um dos piores serviços que tinha naquela época. Ganhava-se pouco, e se sujava muito, trabalhava demais, para ser sincero. Então ele, no versículo 16, diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ou seja, com a lavagem que o porco comia, e ninguém lhe dava absolutamente nada. Versículo 17 está a chave do filho pródigo e a sua diferença para as outras condições que Jesus expõe. Ele diz assim no versículo 17: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou só me ater por aí. Por quê? Porque o filho pródigo, ele muitas vezes acha que é a ovelha perdida. O filho pródigo muitas vezes acha que é a dracma perdida. Quer que as pessoas o bajulem, quer que as pessoas o busquem, quer que as pessoas fiquem ali totalmente preocupadas. Mas na realidade, quem decidiu sair, quem decidiu a vida que está vivendo hoje, foi a própria pessoa. O filho pródigo, quando Jesus conta essas 3 parábolas com o mesmo sentido, óbvio, do que estava perdido, se reencontrar com Deus, esse é o objetivo, mas ele fala das diferenças entre as pessoas. A ovelha perdida carece de que alguém pregue o Evangelho para que ela volte a Jesus Cristo. Aliás, para que ela conheça Jesus Cristo. A dracma perdida carece de alguém que procure, de alguém que ajude, de alguém que dê suporte, que estenda as mãos. O filho pródigo, ele não carece desse tipo de pessoa. O filho pródigo carece de cair em si, de parar para pensar e refletir sobre a sua própria vida. Veja que quando ele pede a sua parte da fazenda ao pai, o pai não questiona, o pai não fala: Filho, mas por que você vai embora? Filho, aqui tem tudo de bom para você. Filho, ele não fala isso, porque é uma decisão daquele jovem. Deus, ele tem o mesmo princípio. Quando você decide viver a sua vida da maneira que você quiser, Deus não vai ficar ali mendigando o seu culto dentro de uma igreja, mendigando a sua oferta dentro de uma igreja. Jesus não vai, ele nem precisa disso. Atos capítulo 17 diz para nós claramente que Deus não necessita ser servido pelas mãos humanas, mas as pessoas acham que sim. Então esse pai, ele vai lá e dá a parte da fazenda que lhe cabe ao filho, e o filho vai para uma terra longínqua, ou seja, para um lugar distante, e ali gasta da maneira que ele achava melhor. Então você precisa compreender uma coisa: muitas vezes as pessoas, quando querem viver as suas vidas, a primeira atitude que elas tomam é se afastar dos irmãos da igreja, é perder o contato com a congregação e tudo mais, para que ninguém questione o estilo de vida que estão vivendo. E por mais que um pastor, um irmão vá perguntar: e aí, como é que você está? Como é que está indo para a igreja? Está buscando a Deus? Essas pessoas sempre serão superficiais e falando assim: não, está tudo bom, não, está tudo bacana, não, eu estou buscando a Deus, é que isso, aquilo. E na verdade não, é porque elas querem privacidade para viver a vida da maneira que elas acham correta. Esse tipo de pessoa, irmãos, não é uma ovelha perdida e não é uma dracma perdida, é um filho pródigo. E para esse tipo de pessoa, a única solução é deixá-lo, infelizmente. Por quê? Porque ele só vai voltar para Deus, ele só vai voltar
para o Senhor Jesus quando ele cair em si. O pai não mandou nenhum dos seus servos, nenhum dos seus trabalhadores irem atrás do seu filho. Ele teve o seu filho como morto. Veja o que diz no versículo de número 28. Diz assim: e ele, o filho mais velho, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então veja como é que o pai considerava aquele filho que pediu sua parte da fazenda e quis meter o pé, como dizem por aí, vazar. Ele considerava como uma pessoa morta. Por quê? Porque ele não mandou seus servos irem atrás, nada, ele deixou. E realmente, irmãos, você talvez fale assim: ninguém vem atrás de mim, ninguém quer saber de mim, ninguém liga para mim. Mas você tropeçou, você quer ajuda, você quer sair dessa situação, você quer voltar para o caminho de Deus, você quer voltar a viver em união, em uma congregação. Você precisa ver se você realmente quer isso, porque toda ajuda que lhe for oferecida enquanto você não cair em si, se foi você que escolheu esse tipo de vida, será totalmente inútil. A palavra do Senhor diz para nós em Isaías que Deus não está com sua mão encolhida para que não possa ajudar. Pelo contrário, a Bíblia está mostrando que Deus está sempre pronto a nos levantar quando caímos, está sempre pronto a nos ajudar. O problema é que a grande maioria das pessoas que se encontram afastadas de Deus, afastadas até mesmo da congregação, elas não querem ajuda. A grande maioria são filho pródigo. Eu não estou generalizando, entenda. A grande maioria são filhos pródigos, que decidiram por se afastar da congregação, que decidiram por não viver mais com os irmãos, que se decidiram por não ter mais uma vida regrada sobre a luz da palavra de Deus. A esses irmãos não adianta ficar correndo atrás, não adianta ficar falando, não adianta nada. Tem que deixar, porque a vida em si vai lhe ensinar que não há melhor caminho senão o Senhor Jesus. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas muitas vezes vão custar para aprender isso, vão ter que viver coisas terríveis no mundo para poder saber que o melhor que tinham era quando estava com o Senhor. Afinal, Ele diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. Você pode até se enganar com as coisas e as virtudes desse mundo, porém tudo isso não passa de ilusão. Mais horas ou menos horas, talvez possa ser tarde demais, mas uma hora você vai cair em si, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Doa a quem doer. Então, não demore. Talvez você seja um filho pródigo, talvez você seja uma ovelha perdida que ainda não conhece a Jesus, talvez você seja uma dracma que por um erro, por uma queda que todos nós estamos sujeitos a falhar, você veio a tropeçar e cair. O Senhor Jesus está de braços abertos para que você possa se arrepender e confessar os seus pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 2, a Bíblia nos afirma que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos redimir de toda a nossa iniquidade. Então, para todos esses casos, tem uma solução, e essa solução é Jesus. A ovelha perdida, conheça o seu Senhor e seu Salvador, porque Ele morreu na cruz por você, deu a vida em favor da sua. A dracma perdida, você que talvez tropeçou, caiu, a Bíblia ela diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, tão somente quando você se arrepender e clamar por ajuda. O Senhor enviará ajuda, você pode ter certeza disso. E você, filho pródigo, o Senhor também espera você retornar de braços abertos. Você que está morto nesse mundo, o Senhor te aguarda. Só espero que não seja tarde demais para que você caia em si e veja que tudo que você está vivendo não passa de ilusão e que não vale a pena você trocar a casa de Deus, você trocar a vida com o Pai por coisas passageiras. Um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe.